Se católicos romanos dizem Salve Maria, anglicanos deviam dizer Salve Elizabeth? O vídeo de hoje é para explicar um pouco mais sobre o fundamento da fé anglicana. O primeiro vídeo desse nosso novo momento foi o Viramos Católicos, que foi uma tentativa de amenizar as possíveis reações que a gente ia receber ao falar que a gente estava indo para uma igreja anglicana. Ainda assim, é um dos comentários que a gente mais recebe toda semana. E eu me resguardei de falar profundamente sobre esse assunto por causa desse vídeo aqui de hoje. O anglicanismo, ele adota um princípio da patrística que é o no essencial unidade, no não essencial diversidade e em tudo caridade. Existem coisas que são essenciais e que a gente deve lutar por elas. Existem coisas que não são e a gente pode discordar sobre elas. Mas o importante é que em todas as coisas, o amor ao próximo é o mandamento definitivo no centro das nossas discussões. Mesmo dentro do anglicanismo, a gente tem correntes teológicas que divergem entre si sobre algumas questões. Por isso que não faz sentido as perguntas de anglicanos são calvinistas? Como que é uma liturgia anglicana? Porque você pode ter anglicanas que caminham de uma forma mais clássica e outras que podem caminhar de uma forma um pouco mais contemporânea. Por isso, ser anglicano não é adotar para si uma série de convicções ou de confissões. Não é crer da forma que os anglicanos creem, porque isso pode significar uma gama de coisas. Ser anglicano é estar numa igreja anglicana, é fazer parte de um corpo de igrejas. Não é uma mudança intelectual ou a adoção de um corpo de crenças, que inclusive a gente falou sobre esses documentos lá no vídeo passado, mas sim uma vida em uma comunidade. Mas aí a pergunta óbvia a ser respondida é: vai começar o Show do Milhão! Afinal, os anglicanos são católicos ou reformados? A resposta correta é a opção D, sim. Que pena, você errou. Pera, você vai entender. Como a gente falou no primeiro vídeo sobre anglicanismo, a origem dos anglicanos é lá na igreja celta, uma igreja católica. Então sim, nós somos uma igreja de tradição católica. Mas isso significa que nós somos católicos romanos? Aí já é um outro papo. Ser católico não significa adotar as confissões e os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana de hoje. Ser católico não significa ser católico romano. E muito menos significa que a gente concorda com as tradições e os dogmas da ICAR. Então vamos definir o que é ser católico. Claro, se você perguntar para um católico romano o que é ser católico, ele vai te dizer que é essencial estar em comunhão com o Papa, numa igreja com um pároco reconhecido pela igreja. Para os católicos romanos, apenas eles preservam a totalidade da doutrina correta e possuem todos os meios de salvação. Para nós, não é isso. Santo Inácio de Antioquia foi o primeiro a usar o adjetivo católico em uma carta, dizendo: onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. O sentido de ser católico era ser uma igreja com a fé que foi dada por Cristo. Se uma igreja segue o que Cristo ordena, ela então é católica. Na prática, acaba sendo uma palavra com o mesmo significado de ortodoxo, até porque posteriormente o termo católico passa a ser usado para se separar de quem pregava heresias. Se alguém segue a mesma fé que temos, essa fé universal, ou seja, católica, ela está dentro da catolicidade. Para os anglicanos, então, ser católico significa preservar a origem da nossa fé. É se manter unido aos pais da igreja, às tradições, aos credos. Por isso a gente adota as doutrinas da igreja primitiva e da patrística, ao mesmo tempo que somos reformados, porque a gente crê que algumas coisas realmente acabaram se desviando com o tempo e criando dogmas que não são bíblicos. Por isso a necessidade da reforma protestante e de Calvino, por exemplo. Como eu disse no último vídeo dessa série, isso não significa que a gente é capaz de definir um anglicanismo a partir de um conjunto de crenças e ideias. E por isso a gente tem várias vertentes anglicanas. A gente vive no anglicanismo uma plenitude de ethos, a forma de ser, nosso conjunto de marcas distintivas, como disse Dom Robson Cavalcante. Vamos então analisar resumidamente algumas dessas vertentes. Para isso ficar mais didático, eu vou fazer uso de uma metáfora que eu aprendi com o reverendo Thomas Mackenzie, um pastor anglicano americano que faleceu no ano passado. Inclusive, a gente até chegou a gravar um vídeo antes dessa tragédia. I was born an Anglican and raised in the church, and then ele deve sair daqui a alguns vídeos. Eu preciso fazer a introdução de alguns assuntos primeiro. Para o reverendo Thomas, todo cristão tem uma forma, um jeito de ser. Ajuda se a gente pensar nesse jeito como um copo. Sim, um copo.
Tem vários tipos de copos, pequenos, grandes, feitos de vidro, de cerâmica, plástico. Você pode colocar qualquer coisa dentro desse copo. Vinho, suco, café, sorvete. Quando se trata de vinho, por exemplo, o copo que você usa pode alterar a sua experiência e a percepção daquela bebida. O vinho não vai deixar de ser vinho, mas um bom copo pode levar a uma experiência melhor de tomar o vinho. Seria bom que todos tomassem o vinho no copo certo, mas o copo não é o que mais importa. O que importa é o vinho. O jeito de ser anglicano é um copo. O Evangelho de Jesus é o vinho. O jeito anglicano é um bom copo para se colocar o mais magnífico dos vinhos, mas não é nem de longe mais importante do que o vinho em si. Não é o único tipo de copo que você pode usar, mas é um bom copo e te ajuda a experimentar o vinho da forma que deveria. Então vamos explicar um pouquinho sobre o jeito de ser anglicano. Uma das coisas que define o jeito anglicano é a via média. É um termo em latim que significa o caminho do meio. Como a gente aprendeu lá no primeiro vídeo, o anglicanismo nasce da tentativa de tentar achar um caminho no meio do extremo católico romano e do protestantismo europeu. No meio desse progresso, a tentativa era de ser uma igreja que pudesse fazer mais uso do e do que do ou seja, tentar mais construir pontes do que muros. Para o negócio ficar bem didático, vou fazer uso da mesma imagem que ele usa no livro dele. A ideia do uso dessa rosa dos ventos é mostrar a possibilidade de caminhos que a gente consegue encontrar dentro do cristianismo. As pontas de cada um dos lados seriam o extremo daquela opinião. O extremo evangelical, por exemplo, seriam aqueles que abandonaram a ideia da comunidade local e decidiram que vão caminhar sem a ajuda de ninguém. O extremo carismático pode ser aquele líder que acredita que Deus levantou ele como um novo profeta. O extremo ortodoxo pode ser se tornar um deísta, acreditando que Deus não tem nada com a sua criação e está distante de nós. O extremo liberal pode jogar toda a fé fora, acreditando que todo o cristianismo esteve errado desde o começo e a Bíblia não serve de nada. Fora desses extremos, então, a gente tem as posições moderadas de cada lado. Sejam os católicos mais carismáticos, os ativistas mais evangelicais, os ortodoxos mais contemplativos, cada um com seu corpo de ideias. Segundo o reverendo Thomas, se você enxerga esses lados, não os extremos, e pensa, acho que talvez eu sou um pouco de cada coisa, e tem dificuldade em escolher quais pontos desse compasso você se sente confortável e até pensa, será que eu não posso então ser mais de uma coisa? Parabéns, talvez você encontre paz numa igreja anglicana. No centro dessa rosa a gente tem o escudo de São Jorge, o emblema com essa cruz no meio. O escudo simboliza o coração do jeito de ser anglicano, a via média. É um escudo porque é o que serve de defesa da nossa fé, e é um coração porque é o centro de todas as boas inclinações da vida anglicana. Segundo o reverendo, o centro se torna um território, um lugar comum. É meio indefinido e não consegue ser encontrado no exato centro de todas essas barras, mas é como se mantivesse numa espécie de cabo de guerra mantida pela tensão da força de cada uma dessas 8 posições opostas. Se as 8 linhas fossem 8 estradas para uma cidade, a cidade seria então o jeito de ser anglicano. Vou até emprestar a metáfora que ele usa, traduzindo para o meu exemplo local. A gente tem em Vitória a terceira ponte. Se você está na terceira ponte, talvez você esteja em Vitória, mas talvez você esteja em Vila Velha. Talvez você esteja mais perto de Vila Velha do que de Vitória. É como tá em algum desses pontos dessa rosa dos ventos. E assim como talvez você já esteja distante de Vitória, talvez esteja distante da cidade que chamamos jeito de ser anglicano. Mas mesmo dentro de Vitória, existem vários bairros. Você pode estar em Seada do Suá, pode estar em Camburi, pode estar em Ilha das Caieiras. Por mais que a realidade seja diferente nesses vários bairros, você ainda está em Vitória. Da mesma forma, você pode adotar um jeito diferente de outra igreja anglicana, mas ainda é anglicano. E quais são esses jeitos diferentes? Você pode me perguntar. Eu vou fazer um resumo bem rápido, porque podem existir várias e várias nuances. E é importante notar que a gente não está falando de ênfases distintas, até porque uma igreja anglicana pode adotar um ou mais dessas correntes. Anglo-católica. O anglo-catolicismo é uma via mais dogmática, mais sacramental, no sentido de buscar voltar para uma liturgia mais clássica, com ênfase mais no lado católico do que do lado protestante. Na prática, são as pessoas que vão enfatizar bastante os rituais, os símbolos, as vestes, a importância da tradição. Moderados. A ala moderada é uma via que, apesar de se denominar católica, caminha numa via menos rígida e menos tradicionalista, apesar de manter o estilo do culto e as ênfases teológicas. Segundo Dom Robinson, eles tendem a aceitar também a ordenação feminina. Liberais. Fica bem difícil essa definição, mais pra frente vocês vão entender. Mas é uma via que tende para uma crítica racional das escrituras.
por vezes junto de uma perspectiva pós-milenista, que acredita que Cristo volta quando quase todos se converterem, e até antidogmática ou com uma soteriologia universalista, que acredita que todos vão ser salvos no final. Carismáticos são aqueles simpáticos, sabe? Brincadeira. A via carismática tende a dar ênfase numa pneumatologia, uma doutrina do Espírito Santo, mais pentecostal, com um culto mais espontâneo, puxando para a importância das nossas experiências pessoais com Deus. Protestantes. A via protestante são aqueles que dão ênfase nas doutrinas nascidas a partir da Reforma Protestante, como os 5 solas, os princípios reformados, como aquele de a Igreja Reformada sempre está se reformando. Evangélicos. A nuance evangélica é aquela que enfatiza a importância central da pregação, nega a regeneração batismal e reafirma o novo nascimento na conversão e uma urgência missionária. Nesse lado existem tanto calvinistas quanto arminianos. Como eu disse, nenhuma dessas nuances vai definir totalmente o pensamento de uma comunidade anglicana. A comunidade é um corpo vivo, que ganha suas nuances no chão da igreja. Voltando no compasso. Como diz o reverendo Thomas, o compasso pode te ajudar a se localizar e ver onde você está, mas também te ajuda a visualizar onde você está indo. O ponto é que todas as setas da rosa devem nos levar mais fundo no mundo com a mensagem do Evangelho. E aí, conseguiu entender? Ficou mais claro? Nós somos católicos mais reformados, evangélicos, protestantes, mais litúrgicos. Se ainda ficaram dúvidas sobre doutrinas específicas como Eucaristia, batismo, ordenação feminina, homossexualidade, disso a gente vai falar mais pra frente. O intuito desse vídeo é te dar uma base recheada de informação sobre o que define a base da teologia anglicana e algumas das realidades possíveis. Como eu sempre falo nessa série, se ficaram dúvidas, vai colocando aí que a gente vai responder tudo no vídeo final da série, porque a gente ainda tem que falar sobre muita coisa. Gostou? Deixa seu like, compartilha para aquele amigo que tem dúvidas sobre anglicanismo. O compartilhar ajuda a gente demais na disseminação desse conteúdo. Manda lá no grupo da igreja, manda para aquele amigo curioso, para sua família que acha que você virou um herege maluco de uma seita que toma chá com leite e às vezes até produz o próprio café. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito nesse canal e se você quiser ajudar a gente, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Além de você colaborar diretamente com o crescimento do canal, você ainda pode, em um dos níveis de acesso, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, a Ordem da Sagrada Cafeína, que, como eu sempre digo, não é um grupo de teologia, mas um grupo de amigos que conversam sobre várias coisas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Um lembrete: voltar à gravação hoje às 18h50.